Um dos assuntos que mais geram polêmicas e divergência entre os cristãos é, sem dúvida, o espinho na carne de Paulo. Essa dúvida ela deu origem a uma série de suposições, a uma série de hipóteses. Algumas elas são completamente infundadas, ao passo que outras elas parecem fazer algum sentido. Mas, afinal de contas, o que seria esse espinho na carne de Paulo? Existe muita especulação a respeito desse assunto, que é defendida por importantes estudiosos do Novo Testamento e outras que não fazem o menor sentido, pois estão completamente fora do contexto bíblico. Então, acompanhe comigo o texto de 2 Coríntios 12, 7, que diz assim. Olha só o que fala o texto. Para que não me exaltasse demais, por causa da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um emissário de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Você percebeu? Que Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, o próprio Deus permitiu, porque conhecia o ego de Paulo. Você quer saber o que os estudiosos da Bíblia dizem ser o espinho na carne de Paulo? O que eles afirmam? Quais são as hipóteses? Então, fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia Carvalho está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, então é muito fácil. É só clicar aqui embaixo. Clique aqui e ative o sininho. E se você estiver gostando do canal, deixa o seu like. Amém? E lembrando que os seus comentários e sugestões, elas ajudam muito na preparação dos próximos programas. Ela é super importante para o crescimento do canal. Como eu disse anteriormente, de acordo com os estudiosos, existem várias hipóteses sobre o que é o espinho na carne de Paulo relatado na Bíblia. As principais são epilepsia, depressão, tentação, opressão maligna e problemas de visão. Essas são algumas das hipóteses. Aqueles que acreditam que era epilepsia, eles se baseiam num texto de Gálatas, do capítulo 4, lá no versículo 14, que diz assim: E não me rejeitastes, nem me desprezastes. Isso que para vocês era uma tentação na minha carne. Paulo falando com os Gálatas. Antes me recebestes como um anjo do Senhor, como ao Senhor Jesus Cristo. Há quem interprete esse versículo dizendo que Paulo estava sendo tentado. Porém, a melhor versão deixa bem claro que eram os Gálatas que foram tentados a rejeitá-los, devido às suas enfermidades. Ou seja, na verdade, os Gálatas que foram tentados a rejeitar Paulo, porque naquele momento da vida de Paulo, Paulo estava passando por várias enfermidades. Naquela época o pessoal acreditava que a pessoa estava endemoniada, enfim, estava em pecado. A outra hipótese é que Paulo sofria de depressão. Há quem afirme isso. Essa sugestão é defendida por aqueles que utilizam passagens onde Paulo expressa algum tipo de tristeza ou descontentamento. Então, eles acreditam que seria uma depressão. Acompanhe comigo em Romanos, capítulo 9, versículo 2, que diz assim. Olha só o que Paulo falou lá em Romanos. Sinto grande tristeza e dor incessante. A tristeza de Paulo era porque os israelitas eles não creram em Cristo e rejeitaram a sua graça salvadora. Era isso que estava deixando Paulo triste, não é que ele estava com depressão.
Porque você acha que quem escreveu somos entristecidos, mas sempre felizes, sempre alegres, ele tenha sido acometido de algum tipo de depressão? Isso não faz o menor sentido, pois ele orou 3 vezes para que Deus colocasse fim nessa dor, naquela dor que estava muito forte. A terceira hipótese seria tentação ou opressão maligna. Então, há quem diga que o espinho na carne eram, na verdade, as constantes tentações que Paulo sofria, devido à sua natureza pecaminosa. Ou seja, muitas vezes falavam que eram pecados de conotação até sexual, ou que está completamente fora de contexto bíblico. Se isso fosse verdade, Paulo não teria dito em Romanos capítulo 12, logo lá no versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Prestaram bastante atenção no que Paulo falou? Ele estava rogando aos irmãos. Outros dizem que ele era constantemente afligido por demônios, citando 2 Coríntios 12, 7. Aquele texto que eu li para vocês, né? Eu vou repetir. E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um emissário de Satanás. Se você prestou atenção, ele disse que esse espinho era para que ele não se exaltasse. Se fossem demônios, o objetivo seria exatamente o contrário. Seria para que ele se exaltasse, para que ele se achasse o maioral, o bambambam, o bonzão. Mas muito pelo contrário. O termo emissário significa aquele que tem uma missão. Ou seja, Satanás enviou seus demônios porque fazia parte dos planos de Deus. Qual era a missão então desses demônios? Talvez você esteja se perguntando. É muito simples, tentar Paulo para que ele fosse provado e aprovado por Deus. Os planos eram de Deus e Satanás, sem saber, cumpriu. A quarta hipótese, alguns acham que era uma enfermidade nos olhos. Talvez essa seja a mais conhecida de todas as sugestões, de todas as hipóteses, porque nela especula-se que o espinho na carne seria um problema de visão que Paulo tinha. Lá em Gálatas capítulo 4, logo no versículo 15, o povo da igreja, vendo o sofrimento de Paulo, pois ele estava ali com muitas dificuldades para escrever, olha só o que Paulo fala a respeito deles, por causa desse problema. Se possível fosse, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos e teriam me dado. Olha o que Paulo falou, ele não conseguia escrever direito, a letra estava feia, então ele diz isso. Agora eu quero que vocês observem o capítulo 6, lá no versículo 11. Olha só o que Paulo diz, capítulo 6. Vejam com que grandes letras vos escrevo, com minhas próprias mãos. Ele deixou bem claro que ele que estava escrevendo com as suas próprias mãos. Em Romanos 16, 22, Paulo pediu ajuda para um escriba de nome Tércio, para ele escrever a famosa carta aos romanos. Então, lá em Atos 23, 15, numa reunião do Sinédrio, dá a entender que Paulo não conseguia reconhecer o sumo sacerdote Ananias, que estava um pouco distante dele. Então ele olhava assim, mas não conhecia reconhecê-lo. Agora, independente de quem está com a razão a respeito do espinho na carne de Paulo, a mensagem que deve ficar em nossos corações é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mesmo enfrentando as maiores adversidades. Paulo se manteve fiel até o fim. Então, de acordo com Números, capítulo 33, lá no versículo 55, existe um ditado popular muito comum em Israel, que compara o sofrimento e a perseguição com o espinho nos olhos. Então, baseado nesse contexto bíblico, entendemos
que o espinho na carne está relacionado com as enfermidades, perseguições e todo o sofrimento que Paulo passou, que Paulo enfrentou por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais importante do que saber qual era o espinho, é sabermos o porquê desse espinho. Isso é super importante. O espinho na carne de Paulo não era uma maldição, mas era uma bênção que Deus lhe conferiu, né, esse sofrimento, para que ele não caísse no que talvez fosse o seu maior medo, se tornar uma pessoa soberba. Esse era o maior medo de Paulo. Então Paulo enfatiza essas condições 2 vezes lá no mesmo versículo, quando ele diz: para que não me exaltasse, e a fim de não me exaltar. Então, o espinho na carne de Paulo revela o propósito de Deus. Então, com base nesse texto, entendemos que até mesmo o sofrimento pode revelar os propósitos de Deus e nos poupar de uma dor ainda maior. Se o espinho na carne era dolorido para Paulo, a dor de ser soberbo e reprovado por Deus era ainda pior, era ainda muito maior do que qualquer sofrimento que ele pudesse enfrentar. O espinho na carne de Paulo revela a soberania de Deus. Até mesmo uma perturbação satânica, ela pode acontecer para que se cumpram os propósitos de Deus. Então, o emissário de Satanás, que o esbofeteava, ele contribuía para que Paulo mortificasse a sua carne, para vivificar o seu espírito. O espinho na carne de Paulo o fez depender ainda muito mais de Deus, pois como qualquer ser humano, ele buscou auxílio no Senhor, diante de todo o sofrimento que ele passava, que ele enfrentava. Ele orou e suplicou para que Deus o livrasse daquela situação. Paulo orou 3 vezes. O espinho na carne de Paulo revela que a oração é eficaz, pois Deus lhe respondeu. Porém, a vontade de Deus, ela é soberana. Nós temos que entender isso. Paulo orou 3 vezes para que aquela dor fosse tirada. Entretanto, a resposta de Deus foi um não acompanhado de um consolo. Deus falou não. A sua graça acolhedora. Olha só. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da tua família. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus.